Então, muito bom dia a todos e obrigado pela vossa presença aqui hoje. Eu, a partir daqui do escritório de Lisboa, do Tagus Park, a minha colega Paula, a partir do Vila Porto. Nova de Gaia. Gaia, mais concretamente, nunca confundir Gaia com Porto. Gaia é uma coisa, Porto é outra. Portanto, do Norte, vamos dizer assim. E hoje temos para vocês, portanto, aqui um novo webinar desta série que temos vindo a fazer sobre as características da plataforma 3D Experience e, em particular, hoje vamos dar um detalhe especial àquilo que são os chamados serviços cloud. Portanto, nós já começámos a introduzir um bocadinho este tema dos serviços cloud já por diversas vezes, quando falámos já para trás do que era um CBI, como é que se entrava na plataforma, ferramentas de PDM, já falámos também das alterações ao licenciamento que ocorreram este ano e por isso, se calhar, começávamos precisamente por este aspecto para também introduzir o porquê de agora estarmos com tanta insistência e com tanta, digamos, razão também a falar destes serviços cloud. Porque, como vocês se recordam, e nós também já comentámos isso no nosso webinar de maio deste ano, no princípio do ano, o CEO da Dassault, o Jean Paulo Bassi, anunciou duas coisas que são importantes e que estão a marcar, portanto, este ano. A primeira é de que todas as novas licenças de SolidWorks iriam incluir esses tais serviços cloud, que é isso que nós vamos hoje explicar um bocadinho melhor o que são, e que também era possível para todos os utilizadores de SolidWorks partilharem informação através de um link seguro com outros utilizadores que não tenham roles da plataforma. Portanto, estes foram os dois grandes anúncios, nós já fizemos menção a isto em webinars anteriores, mas vamos tentar ver de que forma é que isto realmente impacta aquilo que é o nosso, digamos, utilizador normal de SolidWorks e o que é que ele vai ganhar com estas novas características. Portanto, no fundo, aquilo que foi dito é que para todas as novas licenças de SolidWorks, e aqui podemos estar a falar do 3D Experience SolidWorks Standard Pro Premium ou do SolidWorks normal com roles Standard Pro Premium, ou seja, todas as novas licenças compradas a partir de julho ganham aquilo que nós designamos como os tais serviços cloud, que no fundo são estes dois roles que vocês aqui encontram na base de todas as configurações de SolidWorks, portanto o role 3D Swimmer, que antigamente se chamava o Collaborative Business Innovator, e o role Collaborative Industry Innovator. Portanto, estes são os tais serviços cloud. E depois por cima, portanto, de acordo com a versão, ainda temos mais algumas aplicações. Estas são aplicações cloud, que correm diretamente na cloud. O 3D Creator é uma espécie de SolidWorks na cloud sem nenhum tipo de instalação. O 3D Sculptor mais para desenho de formas orgânicas também tudo na cloud. Por isso são aquilo que nós chamamos em baixo os tais serviços cloud e em cima as cloud apps, portanto aquelas ferramentas de cloud que correm diretamente no browser. Portanto, hoje nós vamos descascar aqui um pouco mais em detalhe exatamente o que é que são estes serviços cloud e o que é que nós podemos começar por dizer acerca disto, Paulo? O que é que tu... Portanto, basicamente eles servem para conectar o SolidWorks, que todos nós conhecemos e que estamos habituados a trabalhar, à plataforma 3D Experience. Portanto, como já vimos, ela é baseada na cloud, portanto trabalha a partir de um acesso à internet, tem capacidades escaláveis, portanto cresce e acompanha as empresas e o ritmo de cada pessoa, e tem aplicações bastante inovadoras para diferentes áreas, seja o projeto, seja a parte de simulação, gestão de dados, produção, enfim, portanto uma gama de oferta bastante apelativa. E eu penso que a primeira frase faz aqui um resumo, não é? Portanto, liga SolidWorks à plataforma. Ok, é isso. Esse é, digamos, o resumo que nós temos aqui para começar aqui a trabalhar. E estas capacidades, portanto, estes serviços cloud, estão agrupados dentro de três tópicos, de três capacidades principais que nós também queremos detalhar convosco aqui hoje. E que capacidades são essas? A primeira é esta de partilhar e anotar. A segunda é de armazenar e rever. E a terceira, portanto, é de gerir e controlar, ok? Nós conseguimos, digamos, dentro daquilo que são os roles da plataforma, identificar
casos de uso que se enquadram dentro destes três tópicos e por isso, muitas vezes, portanto, estes 3 tópicos, portanto, batem certo com a comunicação que tem vindo a sair por parte da SolidWorks. Se vocês forem ao site da SolidWorks vão ver exatamente estas mesmas 3 áreas de funcionalidade dos serviços cloud, sendo que, por exemplo, aqui o partilhar e anotar é o sharing markup. Portanto, se nós começarmos a dizer sharing markup em vez de partilhar e anotar, não levem a mal, porque é basicamente a mesma coisa. Pronto, então, como é que nós podemos também pensar nisto? Podemos também pensar nisto de um ponto de vista evolutivo, de um ponto de vista escalável, no sentido em que o partilhar e anotar será aquela funcionalidade poderá logo ser imediatamente útil a todos os utilizadores, a mais simples de utilizar, digamos assim. O armazenar e rever já adiciona aqui algumas capacidades que depois passam pela parte do armazenamento e pela parte também, portanto, das tarefas. E depois a gerir e controlar, portanto, será uma fase já mais avançada para utilizadores e empresas que tenham necessidades mais sofisticadas. Por isso existe também aqui um pouco uma evolução ao longo destas 3 linhas que estamos aqui a falar. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar precisamente pelo partilhar e marcar, certo? Mas para percebermos o que é que nós queremos propor, é importante também pensar o que é esta capacidade à data de hoje para os nossos clientes. Como é que eles resolvem esta questão do partilhar um fecheiro SolidWorks com um fornecedor ou, por exemplo, com um parceiro que vai fazer peças maquinadas. Porque é que a pessoa não tem capacidade de fazer peças maquinadas, vai subcontratar esse serviço. Como é que isso é feito normalmente? Por e-mails, falando com a pessoa, associando depois e-drawings ou associando fecheiros SolidWorks, ou pondo as peças em Google Drives ou em Dropbox ou coisas desse tipo, ou às vezes fazendo Teams ou reuniões remotas com essa pessoa ou instalando outros visualizadores de CAD, etc. Portanto, existe aqui uma panóplia de ferramentas que podem ser utilizadas para isto, mas que nenhuma delas foi pensada para ser efetivamente uma ferramenta que conhece e que compreende as necessidades da comunicação de projeto. Portanto, não foram pensadas para interpretar aquilo que é um fecheiro de CAD. Aquilo que nós propomos, portanto, e o primeiro serviço que nós vamos estar aqui a falar hoje, a parte do sharing markup ou do partilhar e anotar, é uma situação em que nós, diretamente a partir do SolidWorks, vamos conseguir fazer a partilha de um link seguro que é enviado especificamente para uma pessoa e só essa pessoa com esse e-mail é que pode abrir esse link, em que a visualização em 3D é feita diretamente do browser, por isso não vai ser preciso instalar outros softwares e outros visualizadores, como acontece, por exemplo, no caso do eDrawings ou de outros, onde depois o destinatário do link vai poder criar os seus comentários, as suas anotações, vai poder tirar medidas e dar esse feedback através de comentários à pessoa que lhe enviou esse mesmo fecheiro e fazer isto tudo sem ter nenhum role da plataforma. Portanto, não precisa de ter nenhum role pago para conseguir fazer estas funcionalidades. Portanto, parece-te bem estes ingredientes, Paula? Eu acho que mesmo antes de avançar, já conseguimos ver que vai facilitar muito o trabalho que a equipa de projeto tem. Então, vamos ver isto aqui um bocadinho na prática, recorrendo aqui a um caso concreto. Em que, reparem, diretamente a partir de SolidWorks, isto é sempre muito importante, nós podemos fazer partilha de um fecheiro, eu vou dizer quem são os e-mails das pessoas a quem eu quero enviar este mesmo fecheiro. Neste caso, é um parceiro da área da produção, estamos a enviar uma peça só, essa pessoa vai receber um e-mail a dizer, olha, vem aqui este link, pica no link, salta diretamente para a plataforma, está a ver a peça em 3D e, reparem, vai poder logo adicionar comentários em texto, linhas, indicações, esquemáticos que pode também fazer aqui. Vai poder também adicionar comentários aqui, portanto, àquela parte lateral à direita que vocês ali também estão a ver. Vai poder tirar medidas. Aqui, neste caso, a sugestão é que esta peça, que parece uma peça única, seja dividida em 3 peças diferentes para baixar custo. Reparem que o utilizador de SolidWorks que mandou o link consegue ver o feedback do seu parceiro diretamente a partir do SolidWorks e vai fazer as alterações que lhe estão de facto a ser pedidas e que têm toda a razão de ser, por uma questão de custos das peças, e o que vai fazer é então proceder a essas alterações, criar novos desenhos com a nova revisão do modelo agora com 3 peças diferentes e vai partilhar
o seu novo desenho com o seu fornecedor, dizendo, olha, já separei isto em 3 peças, portanto, e agora comenta, portanto, aquilo que também achares que é relevante aqui. Portanto, ele vai comentar e vai continuar neste processo de comentário e de partilha, portanto, utilizando sempre a mesma plataforma. Portanto, isto é uma maneira incrível de substituir aqueles processos arcaicos que estamos a ver atrás de mandar e-drawings, mandar ficheiro, vai por e-mail, depois o comentário é feito aonde? É por telefone, é por e-mail, é dentro do e-drawing, portanto não temos essa rastreabilidade. Por isso, o que é que nós encontramos aqui como vantagens importantes, Paula? Nós podemos, e como vimos, como explicaste, e como vimos neste pequeno vídeo, nós podemos, através de um link, partilhar informação de projeto com qualquer pessoa que não precisa de ter acesso ao SolidWorks e nem precisa de ter rolos da plataforma. Portanto, ele recebe esse link e consegue, sem mudanças de formato ou de versão, sem necessidade de troca de e-mails, apenas receber o e-mail com o link, mas depois tudo é feito através da plataforma, sem necessidade de estar a instalar visualizadores externos, sem softwares adicionais, sem perder controle dos seus próprios dados. Portanto, conseguimos trocar informação, fazer alterações, comentários, visualizar as peças, enfim, com toda a segurança, com toda a confidencialidade, a partir de qualquer dispositivo, funciona através da cloud, através de um acesso à internet, e sempre sem sair do SolidWorks, que todos conhecemos. Deixa-me só também adicionar aqui uma nota, um bocadinho mais técnica, que é quando fazemos aquele share do fecheiro, e é quando vemos depois o parceiro a abrir aquilo dentro do browser, portanto ele está a abrir uma versão de visualização XML, mas se nós quisermos, também podemos dar a opção dele fazer também o download em 3D, digamos, físico da peça, quer seja um step ou mesmo o próprio fecheiro SolidWorks pode também ser incorporado para efeitos de download se aquela pessoa precisar mesmo do fecheiro 3D para depois concluir a sua parte do processo. Portanto, temos essa possibilidade de fazer só visualização ou então fazer também o próprio download do fecheiro. Mas isto é excelente, isto parece-me muito interessante e pode realmente ajudar logo à partida, portanto, eu diria todos, ou a grande maioria dos nossos... Simplifica o trabalho e poupa muito tempo, não é? Porque às vezes o troca de e-mails, garantir que a pessoa viu, respondeu, fazer ligações com o histórico dos e-mails às vezes não é fácil. E os fecheiros às vezes são pesados e, enfim, eu acho que simplifica muito o trabalho da partilha de informação com parceiros. Sem dúvida, é isso mesmo que estás a dizer. Portanto, vimos aqui um bocadinho o que é esta primeira componente do partilhar e anotar. A seguir temos então o armazenar e rever. E aqui no armazenar e rever nós vamos cobrir, digamos, várias capacidades, mas mais uma vez vamos tentar pensar como é que é gerida a informação hoje em dia dentro das empresas. Okay? Portanto, quem não tiver um sistema de PDM, o que é que vai fazer? Vai utilizar gravações em discos da máquina, em discos externos ou em servidores próprios da empresa. Vai ter que fazer backups desses ficheiros, andar com discos também a fazer esses backups. Se quiser partilhar para fora ou guardar na cloud, vai ter que andar a fazer cópias também para o Dropbox ou para uma Drive. Vai utilizar muito a ferramenta do Pack and Go, sempre que precisar de mandar uma cópia dos ficheiros, portanto, a algum dos seus parceiros ou clientes. E depois existe muito também ao nível ao nível da questão da gestão dos ficheiros, como não existe, digamos, funcionalidade para gerir, digamos, a evolução dos ficheiros, o que acontece muitas vezes é isto, as peças começam a ser incrementadas em termos de sufixos, a peça final, a boa, final V5 e a final boa, portanto existem depois muitas evoluções das peças e à medida que vamos espalhando essas, digamos, esses pack and goes por diferentes parceiros e depois com o feedback de uns e de outros, isto acaba por se tornar aqui relativamente um bocado confuso. Mas esta é a realidade para a maior parte das empresas que não tiverem um sistema implementado de PDM ou de PDM na cloud, como nós propomos. O que é que inclui também em termos de funcionalidades este sistema de PDM na cloud? Vamos começar por ver aqui que
Vamos poder guardar os nossos dados na nuvem, mais uma vez, diretamente a partir do próprio SolidWorks. Obviamente estamos a falar de um sistema de PDM que conhece o que são os ficheiros SolidWorks e as relações entre eles e as dependências entre eles, etc. Que conhece também todas as referências e as próprias propriedades, as standard ou as customizadas que nós colocamos no próprio SolidWorks, onde vamos poder criar uma nova revisão simplesmente com o novo clique, não temos que andar a fazer pack and goes e meter sufixos à frente, isso faz parte da própria função de PDM. Se precisamos de trabalhar em equipa, o que vamos fazer é bloquear para o nosso trabalho a peça ou o conjunto que estamos a trabalhar, fazendo com que não tenhamos que outras pessoas ou outros colegas estejam ao mesmo tempo a trabalhar sobre os nossos ficheiros, portanto vamos bloquear esse ficheiro para nós e podemos também utilizar ferramentas de atribuição e definição de tarefas para seguir aquilo que cada pessoa pode estar a fazer ou deve estar a fazer, portanto em determinado momento, se isso for, digamos, também visto como importante no departamento. Na prática, como é que isto funciona? Vamos ver aqui 3 vídeos diferentes sobre estas capacidades e a primeira tem a ver com o próprio facto de armazenarmos na cloud os nossos ficheiros e para esse efeito vamos acompanhar aqui nestes vídeos que vamos ver a partir de agora o caso da Bowhead, portanto, que é esta empresa que faz estes devices para pessoas portanto, com algumas dificuldades de mobilidade poderem andar portanto, nestes veículos todo o terreno. E que reparem, diretamente a partir do SolidWorks, mais uma vez, gravar para a plataforma 3D Experience, vamos gravar para um determinado sítio específico, que nós chamamos aqui um bookmark, para criar ali um marcador para aquele ficheiro, e reparem que aqui temos toda a identificação das peças, das referências, se já estão gravadas na cloud. Vamos poder também verificar as relações de cada peça, ou seja, quais são os modelos de que esta peça precisa para, de facto, poder existir, os seus pais e também os filhos. Se queremos trabalhar sobre um ficheiro sem que os nossos colegas possam trabalhar também por cima do mesmo ficheiro, o que fazemos é bloquear esse ficheiro, fizemos com a chavezinha para marcar esse ficheiro como um ficheiro de trabalho para nós. E podemos também, isto já dentro da plataforma, também visualizar tudo aquilo que, digamos, nós ou os nossos colegas vão gravando para a cloud. A partir do momento em que é gravado para a cloud, fica imediatamente acessível para todos os membros da equipa, em qualquer sítio do mundo, porque está na cloud e eles podem visualizar, podem aceder a esses ficheiros a partir de qualquer dispositivo, em qualquer sítio. Okay? Portanto, uma ferramenta essencial esta de podermos, de facto, armazenar na cloud, não nos temos que preocupar com os nossos próprios servidores e bases de dados, SQL, essas coisas, portanto, isso é uma preocupação que não temos neste caso. Uma segunda componente deste tópico do armazenar e rever tem a ver com a questão da gestão, das revisões, da gestão das revisões. E desse ponto de vista, vamos também evitar, portanto, aquela questão de ter que criar pack and goes com novos sufixos, portanto, em todos os nossos ficheiros. Portanto, neste caso particular, portanto, imaginem, por exemplo, este braço tem a versão original, que é com os furinhos na visão vertical. Nós simplesmente vamos identificar quem são as peças que são afetadas por esta alteração e a partir daqui o que vamos fazer é gravar para a plataforma uma nova revisão daquele ficheiro. Não estamos a criar um novo ficheiro, estamos a criar uma nova revisão daquele ficheiro que tem uma nova localização para aqueles 2 furos, em vez de serem laterais, são no topo da barra. Vamos também automaticamente, como criamos uma nova revisão, criar na tabela, portanto, essa identificação de que existe uma revisão nova, mas em qualquer altura, como ficamos com o histórico das várias revisões no modelo, podemos ir sempre recuperar também a versão inicial do nosso modelo, que é impossível de fazer, portanto, quando estamos a manipular só ficheiros e operações de Explorer, e também comparar, utilizando as ferramentas de comparação na plataforma, aquilo que são as 2 revisões, lado a lado, com aqueles símbolos coloridos que nós vimos também ali no nosso vídeo.
para concluir essa tarefa e partilhar e dizer, olha, já está, já fiz aquilo que me foi pedido no design review. É curioso que nós, focando aqui e revendo um bocadinho, nesta área do armazenamento e revisão, nós vimos 3 áreas. Armazenamos aonde? Na cloud. O que é que fazemos? Nós vamos gerir as revisões dos projetos que vamos lá guardar. E a maneira como nós podemos trabalhar vai poder aumentar a nossa produtividade. E basicamente fazemos este tipo de aplicação só com aquilo que nós vimos agora. Portanto, ela está armazenada sem qualquer instalação de bases de dados, de servidores. Portanto, ela está na cloud com toda a segurança, com toda a confidencialidade, porque a informação é sempre só da empresa. A gestão de informação, que é importante referir, ela reconhece que os fecheiros são fecheiros técnicos, fecheiros de desenho. Há muitas empresas que têm gestores documentais dentro de portas, mas que são gestores documentais de toda a empresa e, portanto, muitas vezes estes fecheiros são tratados como se fosse um outro fecheiro qualquer, não reconhece que é CAD. E ele aqui reconhece que é um fecheiro CAD. E, portanto, é trabalhado com as suas relações, com outros projetos ou outros componentes como vimos. Não é necessário fazer grandes configurações porque o workflow de trabalho é muito simples e aplicável a empresas pequenas, por exemplo, que possam ter 1 ou 2 licenças. Uhum. As novas revisões, também vimos que são criadas de uma forma muito fácil e que podemos gerir toda a informação de forma super simples. Quando é preciso colaborar com outros projetistas, ou seja, se mais pessoas vão trabalhar no mesmo projeto que nós, sabemos perfeitamente quem faz o quê e sem haver duplicação de tarefas. É sempre um ambiente muito, muito controlado. E em termos de produtividade, vimos que podemos gerir as nossas próprias tarefas diárias de desenho, como podemos atribuir tarefas a outros colegas para fazer, como tu disseste muito bem, uma análise do trabalho que já está feito e podermos fazer isso através de qualquer dispositivo, sempre de forma segura e sem sair do SolidWorks, sempre no mesmo ambiente. Eu estou aqui a responder à parte do sem qualquer dispositivo, não é? Porque nós podemos, como também já temos mostrado aqui sempre em várias ocasiões, nós podemos ter, no nosso próprio telemóvel, podemos ter os nossos modelos em 3D, podemos rodá-los, podemos explodi-los, não é? Portanto, em qualquer dispositivo nós conseguimos efetivamente, aqui estou só a explodir, desculpa, tenho que virar aqui para mim, podemos explodir aqui os nossos modelos e visualizá-los em 3 dimensões. Okay? Perfeito, tirar notas, tirar medidas, aquilo e ter a garantia que os nossos dados estão protegidos e ninguém, para além de nós, acede a essa informação, mesmo estando em cloud. É isso mesmo. Então, temos aqui um terceiro tópico para falar, o tópico da gestão e controle, do gerir e controlar. O que é que nós queremos então dizer mais com isto? Aqui é importante também ver que já estamos a falar de uma área, se calhar, um bocadinho mais avançada, necessidades mais importantes, mais importantes ou mais granulares de informação, produtos mais complexos, outro tipo de necessidades que se calhar nem todos os clientes têm, mas alguns poderão de facto também senti-las. E hoje em dia, portanto, para resolver este tipo de questões, ou seja, também utiliza-se ferramentas de planeamento de projeto, e-mails, muitos Google Sheets, muitos e-mails, portanto, mais e-mails ainda, portanto, para guardar todas essas coisas, essas informações. E o que é que nós queremos dizer então com esta última camada de gerir e controlar? Queremos dizer que podemos também ter, porque ainda não falámos disso, podemos ter ciclo de vida, né, que é uma ferramenta também normal de um PDM, ou seja, ter os nossos documentos em diferentes estados e passar em trabalho para aprovado, se for necessário, portanto, uma nova revisão, temos que voltar outra vez a trabalho, ou então criar mesmo um novo modelo. O estado released, portanto, sabemos em que ponto é que está cada documento do nosso ficheiro, em que podemos fazer também a gestão e o controle de incidências que possam ocorrer, em que podemos também tornar o processo um bocadinho mais formal, mais rastreável, utilizando aquilo que é designado por Change Actions, que é um termo mais do PLM,
mas que nós também temos dentro da própria plataforma 3D Experience e que podemos ou não usar. Atenção, nada disto obviamente é obrigatório, nós simplesmente estamos a mostrar que, de acordo com as necessidades da empresa, portanto, a empresa pode decidir por optar, quer utilizar só uma coisa, ou quer utilizar isto e isto, ou então quer utilizar tudo. Ok? E depois Eles ainda estão disponíveis, cada um vai utilizar ao seu ritmo e de acordo com o que necessita. É isso mesmo. E, por exemplo, aqui ao nível daquilo que nós chamamos aqui a gestão das incidências, ou no termo do PLM, mais o issue management, no fundo, o exemplo que estamos aqui a dar é de que existe o projeto de um equipamento, desse projeto é feito um protótipo físico e desse protótipo depois são vistas algumas coisas que não funcionaram exatamente da maneira que nós gostávamos que funcionassem, e então utilizando aqui a nossa aplicação do Issue Management, nós conseguimos ir ali sinalizar quais são, de facto, os componentes que em termos de protótipo físico não se comportaram da maneira que nós estávamos à espera que acontecesse, e queremos, de facto, reverter esta informação de novo para o projeto, para que o projeto das peças seja, das novas versões do modelo, seja ou reflita estas alterações que devem ser feitas. E então, a partir daqui, o que nós fazemos é identificar quais são as peças que são afetadas por este issue, por esta incidência. Vamos colocar então aqui também sugestões de resolver, através daquele markup, de resolver as questões que foram levantadas e também identificar quem são as pessoas que terão que depois dar feedback sobre essas incidências e que terão que resolvê-las, no fundo, em termos de projeto. E a partir daqui vamos também criar aquilo que se chama o Change Action, vamos mostrar já a seguir, então, o que é o Change Action e como é que nós funcionamos no âmbito de um Change Action. O Change Action muitas vezes é, digamos, a fase de ação de uma gestão de incidências, ou seja, uma incidência é detectada, é reconhecida e é despoltado uma ação para resolver essa mesma incidência. Portanto, que é o que acontece aqui neste caso concreto que estávamos a falar. Portanto, daquela gestão de incidências que estávamos a ver, é então criada uma Change Action, que tem aquele ícone do CA que vocês veem ali. O Change Action tem sempre quem vai ter que fazer e quem vai ter que aprovar e também outras pessoas que possam precisar de ter conhecimento de todo o processo e, digamos, a partir daqui é feito, digamos, a atribuição à pessoa que vai ter que o fazer e também dos documentos que são afetados por esta alteração que está a ser pedida. A partir daqui, quem gera o Change Action coloca essa ação, portanto, em funcionamento, em work, e a pessoa que vai ter que fazer o trabalho vai então dizer, ok, eu vou trabalhar, mas vou trabalhar sobre este Change Action, sobre este pedido de alteração. E a partir daqui vai então fazer no SolidWorks as coisas que precisa de resolver e vai, depois de as fazer, colocá-las para efeitos de aprovação. A pessoa que depois tem que aprovar vai ver o que é que o utilizador fez e a partir daí vai aprovar ou não, ou pedir mais alterações em relação àquilo que foi identificado pelo utilizador. Portanto, existe aqui, digamos, um rastreio mais granular, mais formal daquilo que são, de facto, as incidências. Normalmente isto poderá estar associada a produtos mais complexos ou empresas que tenham fluxos de trabalho mais complexos, pode não ser adaptada a todo o tipo de empresas, mas sabemos que existe também aqui a funcionalidade se de facto as empresas quiserem depois também crescer neste sentido. Portanto, nesta temática... Não tem que comprar mais nada para além do que já tem disponível, essa aqui é a grande vantagem. Portanto, o que nós vimos, com base nos vídeos e nas tuas sábias explicações, nós podemos, através deste serviço na cloud de gerir e controlar, fazer o controle do ciclo de vida das nossas peças. Podemos atribuir, gerir, controlar as tarefas que estão associadas ao desenvolvimento de cada processo. As aprovações, como nós vimos, são feitas de uma forma mais fácil e qualquer elemento da equipa que está envolvido no processo consegue perceber quando é que está finalizado o processo, foi aprovado e vai passar para a fase seguinte. Eu acho que é um dos problemas que muitas das nossas empresas têm,
quando são assim mais complexas, têm mais equipas maiores, há sempre alguém que tem que aprovar, mas nem toda a gente consegue ver em que processo está o trabalho. E às vezes não está a contar que venha novamente para refazer o que quer que seja. Portanto, eles aqui conseguem acompanhar, toda a equipa está na mesma página, toda a equipa está a acompanhar os processos em tempo real e eu acho que isto é extremamente importante. Sim, sim. E é importante ver a tal rastreabilidade das incidências, quer ainda na fase do projeto, porque toda a gente sabe que quando iniciamos o projeto ele não vai de princípio a fim sem qualquer alteração, há sempre coisas que é preciso alterar. E se às vezes se tornam processos mais complexos, que tem que ser envolvido mais pessoas, seja da área do projeto, seja por exemplo da área da produção ou outras áreas envolvidas, que tenha que se criar uma alteração mais formal com os tais change actions. E uma das coisas que eu achei curioso daquilo que tu viste e que está focado, é que nós conseguimos clicar, selecionar, filtrar portanto, as incidências por projeto, e clicando em cada uma delas nós conseguimos ver, lá está o tal rastreamento, quem fez, quem deixou de fazer, o que é que foi sujeito, o que é que foi sugerido para se fazer, e termos todo esse acompanhamento muito visual, muito impactante e muito real. Uma vez mais, a partir de qualquer dispositivo, sem sair do SolidWorks. Isto parece intuitivo, estamos a repetir-nos, não é? Mas é fundamental e sempre. As últimas três coisas é sempre igual. A partir de qualquer dispositivo, total segurança e confidencialidade e sem sair do SolidWorks. Portanto, isso... É importante referir aqui uma coisa e que se calhar parece que não faz sentido, mas eu acho que faz. Nós não estamos a sair do SolidWorks, nós vamos ouvindo, todos os anos saem novidades no SolidWorks. E na realidade há muita gente que sabe dessas novidades, mas não tira partido das novidades todas. E no entanto elas estão lá. Estes serviços estão a aumentar as capacidades que nós já conhecemos do SolidWorks. E é importante termos conhecimento delas, não quer dizer que vamos tirar partido delas todas, mas é importante sabermos como podemos aplicá-las e, de facto, é como trabalhar, começamos a trabalhar. É isso, fazem parte do SolidWorks, não é? Agora é o novo SolidWorks que inclui todas estas coisas que acabamos de falar. Exato. Ótimo, excelente. Então, só para fazermos então aqui um pequeno apanhado final do que nós hoje comentamos. Os Cloud Services, então, que vêm, como já dissemos, em todas as novas licenças de SolidWorks, os nossos clientes que compraram licenças a partir de julho, agosto, setembro, portanto, já têm estes serviços todos que nós estamos aqui a falar, já os estão a utilizar no seu dia-a-dia, e dividem-se nestas três áreas que nós estamos aqui a falar, portanto, passamos um bocadinho por cima de cada uma delas. A parte da partilha, portanto, partilhar o link, outra pessoa pode lá ir, não tem que instalar software, ver tudo, partilha comentários, etc. Armazenamento na cloud, colocar os fecheiros na cloud, ter acesso a esses fecheiros, fazer revisões com um clique, sem ser preciso fazer pack and goes e nomes de fecheiros. E a parte da gestão e controle, tudo aquilo que já tem a ver com o ciclo de vida, com gestão de change actions e também de incidências, que pode também vir a ser implementado ou logo ou mais tarde, de acordo com a necessidade da empresa. E reparem que estivemos a falar, lá está, portanto, desta tal camada inferior, desta tal camada que todas as licenças de SolidWorks têm neste momento, de ligação que conectam o SolidWorks à plataforma 3D Experience e que nós designamos por Cloud Services ou Serviços Cloud. Podem ouvir as duas, ok? Portanto, nós não somos... só não dizemos serviço na nuvem, né? Isso normalmente serviço na nuvem não dizemos. Dizemos Cloud Services ou Serviços Cloud, que fazem parte efetivamente daquilo que é todo o licenciamento de SolidWorks a partir de julho. Obviamente que estes rolos constituem uma porta de entrada para a plataforma, mas depois nós sabemos também dentro da plataforma poderá haver uma série de outras necessidades, outras áreas, desenho paramétrico de formas, necessidades avançadas de simulação, de eletromagnetismo, de maquinação, de técnicas de Lean, de previsão de fluxos de trabalho dentro das fábricas. Portanto, depois dentro da plataforma nós podemos ir buscar um conjunto de outras capacidades a outras marcas do grupo da Dassault, à Simulia, com os solvers do Abacus, às capacidades de Lean baseadas na cloud,
a parte toda de maquinação, como aqui estão a ver também um exemplo, a parte do marketing até, que temos também várias ferramentas que, por exemplo, podem substituir o Visualize ou o Composer noutras áreas particulares. Portanto, temos aqui depois acesso a um mundo de ferramentas que poderemos também utilizar ou não, portanto, de acordo com que for de facto a expectativa, portanto, digamos, e o interesse de cada um dos nossos clientes. Por isso, então aqui para terminarmos o nosso webinar de hoje, Paulo, como é que tu resumirias? Nós vimos exatamente mais em detalhe os cloud services, vimos a capacidade que existe agora, a capacidade e a simplicidade de partilhar informação, então qualquer pessoa tenha acesso ao SolidWorks ou à plataforma ou não, a simplicidade e a facilidade de armazenamento da informação na cloud, sem configurações, sem instalações, sem infraestruturas, com toda a segurança. Vimos que estas são capacidades escaláveis e que são adaptáveis ao ritmo e ao tamanho de cada empresa. E, como vimos agora nesta parte final que o Rui mostrou, portanto, temos acesso também a soluções avançadas de áreas diferentes de atuação. Claro. Em resumo, nós podemos dizer que a plataforma, ela é uma plataforma de negócio e que visa integrar, simplificar, facilitar, quer a comunicação dentro e ou fora das empresas, quer a disponibilidade de ferramentas que são adequadas a qualquer momento da empresa, em qualquer área de atuação, para tornar as equipas e os seus trabalhos sempre e cada vez mais produtivos. Com a garantia e a segurança de ter a sua propriedade intelectual sempre protegida. Porque é uma plataforma escalável, ela vai acompanhar qualquer empresa, ela vai se adaptar quer às startups, quer a pequenas, médias, grandes empresas, tenhamos apenas um elemento de equipa de projeto, sejam equipas grandes, sejam fábricas espalhadas pelo mundo, ela vai adaptar-se e acompanhar o ritmo de qualquer empresa. A evolução da empresa, é isso mesmo. Acho que resumiste muito bem aquilo que vimos aqui hoje. Penso que era importante fazermos este webinar, porque já há uma série de tempo que andamos a falar a nível comercial com os nossos clientes dos serviços cloud, portanto sabemos o que é que são os serviços cloud. Hoje explicámos um bocadinho melhor o que são os serviços cloud utilizando estes novos vídeos da Dassault Systèmes, portanto que estão também na web da SolidWorks, mas que nós, portanto, achámos que era importante fazer também um webinar para partilhar convosco esta informação. Penso que em termos de conteúdo, Paulo, chegámos ao fim, resta saber se os nossos participantes têm alguma pergunta que nos queiram colocar. Nós temos aqui o painel de perguntas e respostas, respostas damos nós, as perguntas portanto aqui no interface do GoToWebinar, portanto se quiserem colocar alguma pergunta, estejam por favor à vontade para isso. Vamos só dar aqui 1 ou 2 minutos para que possa acontecer. E lá está, nós já fizemos o webinar a anunciar as alterações, fizemos agora sobre os cloud services, provavelmente iremos fazer mais webinars futuros para focar, se calhar, as aplicações e os rolos de plataforma para, aos poucos, irmos descascando, como tu dizes, aquilo que está disponível e que as pessoas podem explorar. Paulo, parece-me que estão aqui a chegar algumas perguntas. Eu vou-te ler aqui a primeira, que é do João, e que diz assim: olá, bom dia, a minha empresa sou eu, portanto só tenho uma licença de SolidWorks, por isso não sinto necessidade de ter um PDM. Estes serviços podem ajudar-me de alguma maneira? Eu diria, João, sim, claro. Repara que nós começámos também por dizer que uma das capacidades, que é aquela que é mais transversal, mais fácil de aplicar, é logo a primeira, aquela do sharing markup, ou como nós dizemos, partilhar e anotar. Assim é que é, partilhar e anotar. Porquê? Porque mesmo uma pessoa que esteja sozinha, que esteja a criar projeto
normalmente vai precisar de mandar fazer peças, portanto não tem todas essas capacidades internamente, vai precisar mandar peças de chapa, provavelmente, vai ter que falar com fornecedores de outro tipo de peças, vai ter que mandar fazer peças maquinadas, e essa comunicação pode beneficiar muito de ter simplesmente a ferramenta de sharing markup, em que pode partilhar um link para o seu fecheiro. A pessoa com quem pretende falar, vamos imaginar uma pessoa que tem que produzir uma peça maquinada, portanto vai poder ver a peça, rodar, dar sugestões, dizer, olha, não consigo fazer este canto sem raio nenhum, portanto tens de pôr aqui um raiozinho, ou não consigo neste material, tem que ser outro material, ou aquele furo pode ser alterado para um diâmetro diferente em vez deste, portanto, e pode dar esse feedback diretamente na plataforma, sem ser preciso andarem para trás os e-drawings e os e-mails com estas informações todas. E se vocês quiserem também, e se o João quiser, também pode logo partilhar o seu próprio fecheiro, quer em formato STEP ou mesmo em formato SolidWorks, se depois se vai maquinar a peça precisa de um fecheiro 3D, portanto vai poder também ter logo ali também acesso a isso. Mas tenho certeza que só está a falar com aquela pessoa, só aquela pessoa é que recebe a informação e que não há, de facto, aqui, e que há de facto aqui esta segurança, no sentido que só está a partilhar um link para a plataforma para aquela pessoa. A pessoa, quando se conectar, desculpa, deixa-me só dizer isto, se por acaso for a primeira vez que a pessoa se vai conectar, vai ter que criar uma conta rápida, gratuita, portanto só preencher ali meia dúzia de campos, um e-mail, uma password, portanto, e passa a entrar também diretamente dentro ou seja, vai criar as suas credenciais da plataforma 3D Experience. O que eu ia acrescentar, e que já temos estado a reforçar isso, é que quando nós enviamos um e-mail para uma pessoa, ou usamos um Dropbox, ou o que for, nós não estamos a proteger a nossa informação. Na realidade, essa pessoa, podemos confiar na pessoa e na empresa para quem nós estamos a enviar informação, mas esse e-mail pode ser reencaminhado para outra pessoa qualquer. E este tipo de segurança que nós temos ao nível da plataforma não é replicada em qualquer outras ferramentas que existem. E acho que isto é fundamental e é importante irmos sempre reforçando para perceber que a informação é única, exclusiva vossa e é partilhada só com aquela pessoa que vocês querem que assim seja. E isso Paula, o que estás a dizer agora enquadra-se aqui muito bem na resposta também que a Marta está aqui a perguntar, que é a parte de como podemos ter a certeza que os nossos dados estão seguros na cloud. Portanto, tu já falaste na questão de que, primeiro que só estamos a partilhar com aquela pessoa, a questão da segurança na cloud. A questão da segurança na cloud é uma discussão ampla, não é? Portanto, hoje em dia nós temos que ter a certeza ou temos que ter a consciência de que não existem soluções 100% seguras. Portanto, existe um risco, qualquer que seja a maneira como gerimos a nossa informação. Mas, normalmente, se formos a medir esse risco, se calhar é muito mais arriscado eu ter o meu computador com um disco ao qual faço backup, que pode ser roubado, que pode desaparecer, pode haver um incêndio, pode haver uma coisa qualquer, do que eu ter esses mesmos dados, portanto, ou ser atacado por hackers. Portanto, ou seja, existe aqui um risco da maneira correta de efetivamente perderem a sua informação e de perderem o controle sobre essa mesma informação. Portanto, aquilo que nós podemos garantir em relação àqueles dados que são colocados na cloud, na plataforma 3D Experience, é que são utilizados os mais rigorosos protocolos de segurança, aqueles que são utilizados para trabalhar os dados das agências nucleares francesas, das grandes empresas aeronáuticas e automóveis francesas e não só, portanto, de outros países também. Portanto, estamos a falar de um nível de cibersegurança que não está ao alcance de uma empresa pequena que pode até muitas vezes não ter ou um informático próprio ou que está habituado a ter a informática geral só de antivírus e coisas desse tipo. Portanto, estamos a falar de um nível de conhecimento de ciberameaças que não tem comparação naquilo que é, de facto, a gestão informática de uma empresa normal. Portanto, a plataforma da Dassault tem essa garantia, é gerida de acordo com a legislação e as diretrizes europeias, portanto, todos os dados que lá são colocados são dados da própria pessoa e ela pode optar por retirá-los em qualquer altura, mas a responsabilidade
de os ter seguros, essa responsabilidade fica do lado da Dassault. Okay? Portanto, por isso é importante termos essa percepção de que às vezes pensamos que ter as coisas próximo de nós isso é a maior segurança. Aqui a realidade tem mostrado um bocadinho o contrário. Cada vez existem mais situações de ataques informáticos, de ransomware que colocam em risco o IP das empresas e, de facto, aqui é importante ter algum parceiro que conheça a realidade destas ameaças e que também nos proteja em relação a elas. Eu acho que é importante deixar isto bem claro. E se algum cliente solicitar o documento em que isso vem explicado, portanto, os protocolos que estão assinados e o que cobre, nós podemos enviar. Sim. Olha, Paula, tenho aqui mais 2 perguntas. Sim. Manuel, que diz assim: eu sou cliente SolidWorks com SMS ativo desde sempre, mas não tenho os Cloud Services. Posso ter acesso aos mesmos sem mudar o meu licenciamento de SolidWorks? O que é que tu respondias ao Manuel? É uma boa questão. Mas, de facto, ele tem acesso na mesma, ou pode ter acesso na mesma aos Cloud Services. Basta falar connosco e nós, ou seja, basicamente é acrescentar um bocado ao valor daquilo que está habituado a pagar e tem acesso automaticamente a todos estes serviços adicionais e que expandem o que já é possível fazer com o SolidWorks sem mudar nada do seu licenciamento habitual. É isso. Estamos a falar uma diferença de... Os Cloud Services, 324 euros. Os Cloud Services não são adicionados como valor ao produto, à licença, são adicionados à manutenção, ok? Ao serviço de subscrição de software. Portanto, qualquer cliente que tem manutenção ativa neste momento pode, se quiser, se não tiver a valorizar neste momento os Cloud Services, pode, por isso, simplesmente continuar a renovar com o serviço que tem atualmente, ou seja, atualizações de SolidWorks, suporte técnico por parte da Ibermática, portanto, todas as características normais do serviço de suporte técnico, sem ter os Cloud Services. Mas se quiser optar por ter esses Cloud Services, pagará, como a Paula disse, esse excedente à volta de 300 euros, que permite ter acesso a esta capa de governança, digamos assim, que nós temos, de governança de gestão e colaboração que nós temos em cima da licença de SolidWorks, pronto, e paga essa diferença, que é um valor muito mais baixo do que aquilo, portanto, que teria que pagar se fosse comprar estes 3 rolos, porque seriam necessários 3 rolos depois para ligar o SolidWorks à plataforma, portanto teria que pagar mais do que apenas esse valor excedente aplicado ao contrato de manutenção. Portanto, a resposta ao Manuel é claramente que sim. A escolha vai ser dele. Se ele quiser renovar sem, continua como esteve até agora. Se quiser incluir os Cloud Services, vai então poder pagar esse pequeno excedente e ter acesso a esta funcionalidade em cima daquilo que já tinha no SolidWorks. Todas as novas licenças compradas a partir de julho já têm automaticamente isto incluído, portanto aqui não se coloca essa questão. Boa. Olha, temos aqui mais uma, eu penso que é a última que temos aqui, que diz assim, do João, que diz assim: olá, bom dia, obrigado pela apresentação. Não, desculpa, esta é do João Jali, do Vítor, peço desculpa. Okay. O Vítor diz assim: o Vítor diz assim: na nossa empresa temos 3 utilizadores e gerimos toda a informação num servidor próprio sem PDM. Por isso não sentimos necessidade de colocar os dados na cloud. Que vantagem é que os Cloud Services têm para nós? Como é que responderias aqui ao Vítor? Portanto, o Vítor já tem um servidor próprio, portanto trabalha com mais 2 colegas, não tem PDM. Ok, eu aqui diria que é logo à partida, digamos, a questão do PDM. 3 utilizadores já começa a ser interessante ou importante a empresa também poder contar com um sistema que assegure que conseguem fazer as revisões de uma forma simples e prática, que consiga também assegurar, portanto, a questão de não haver sobreposição do trabalho entre os vários utilizadores, portanto, que é uma função também básica do PDM, ou seja, bloquear, fazer o check-in, o check-out, ou no nosso caso o lock, para garantir que não há outros
colegas, portanto, a gravar por cima dos nossos ficheiros. E por outro lado, ou seja, isto são características do PDM, e por outro lado a questão do ciclo de vida, não é? Podemos fazer buscas por propriedades, podemos definir o estado de evolução e de maturidade das nossas peças, portanto, tudo isso são características normais de um serviço de PDM que vocês ganham com isto. Para além disso, a questão de não terem, ou de já terem um servidor próprio, no fundo, vamos substituir isso por um acesso à cloud que será muito mais, digamos, potente, no sentido em que vocês não vão ter que configurar servidores, não vão ter que instalar SQLs, comprar SQLs, gerir a segurança da vossa rede e do vosso servidor. Vamos ter um sistema, portanto, em que vocês podem colocar os ficheiros na cloud e, a partir de qualquer sítio, okay, os vossos utilizadores podem estar fisicamente na empresa, ou podem estar espalhados noutros sítios, portanto, e poder aceder imediatamente a essa informação a partir do momento em que carregam para a cloud. Portanto, não existe aquela necessidade de estar na mesma rede ou na mesma VPN, portanto, basta ter uma ligação à internet, podem aceder aos ficheiros. Por isso, é que eu acho que é uma das grandes vantagens. Toda esta componente de PDM clássico, associada às vantagens da cloud, mais as vantagens do sharing markup que nós falámos, só de partilhar um link para as pessoas poderem, também parceiros, poderem lá dar comentários, acho que são tudo isto vantagens bastante competitivas, bastante apelativas para vocês também experimentarem esta tecnologia e ver realmente o que é que pode... Não invalida, é importante referir aqui uma situação. O facto de gravarem a informação na cloud não invalida de duplicarem e gravarem em servidores locais se preferirem. Mas de facto, simplifica muito o trabalho estar numa cloud, porque em qualquer lugar, sem precisar de infraestruturas e de VPNs, nós acedemos a essa informação. Mas se é importante para a empresa duplicar a informação gravada dessa forma, eles podem manter os servidores na mesma, não é? Mas facilita. Sim. Bom, Paula, já estamos quase com 1 hora, pá. Este nosso webinar tem sempre tendência para prolongar, mas ainda bem que tivemos aqui estas perguntas também dos nossos clientes. Eu diria que não me está a aparecer aqui mais nenhuma, portanto, se calhar o que nós faríamos era efetivamente terminar o nosso webinar por hoje. Espero que tenha sido útil, porque quisemos hoje, portanto, explicar-vos um pouco o que são realmente os cloud services e como é que podem ajudar a vossa empresa dentro destas 3 vertentes que comentámos aqui hoje. Espero que tenha sido útil, informativo. Paula, não sei se queres dizer mais alguma coisa aos nossos... Só tenho que agradecer o facto de me convidares para te acompanhar neste webinar. Para mim é sempre um prazer e falar sobre... também, claro. É sempre melhor falarmos de algo, claro. É sempre muito bom e para mim é sempre muito agradável. Têm os nossos contactos, podem sempre, qualquer dúvida, qualquer ajuda, entrem em contacto connosco e nós teremos todo o prazer em esclarecer e orientar nas soluções mais adaptadas à realidade de cada um. É isso mesmo. Por isso, resta-me então agradecer mais uma vez a vossa presença. Obrigado por estarem aqui connosco hoje e vamos continuar a falar da plataforma e de outras coisas que conseguimos fazer dentro do mundo SolidWorks. Portanto, um grande abraço para todos, bom almoço. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Um abraço.